Eu me chamo Jorge Ernesto Araújo Mariá, eu sou doutor em botânica e professor titular em botânica, aposentado e atualmente colaborador convidado do programa de pós-graduação em botânica. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Massanori o convite para tecer comentários sobre a minha trajetória profissional. Vou apresentar assim, falando uma linha do tempo, que começa em 1972, até 75 com a graduação na Universidade Federal, e de 1977 a 78 como colaborador nível 1 no Departamento de Botânica, e em 79 com admissão por processo seletivo em tempo parcial. De 79 a 81, simultâneo com a minha presença no departamento, eu fui contratado na Fundação Zoobotânica, no Museu de Ciências Naturais. Exerci essa tarefa por 2 anos. Em 1981, eu recebo tempo integral e dedicação exclusiva na URGS. E aí fiquei exclusivamente na universidade, me demitindo, né? Lá da fundação. Em 1991, eu faço concurso para titular e sou efetivado em 1992. E era na época de concurso mesmo, de 5 dias de prova e tudo, e não como hoje, que é um memorial, né? Em 2018, eu me aposentei, totalizando 41 anos de serviço. Contando de 18 até 22, dá um total na universidade de 45 anos. Dentro dessa linha do tempo, alguns detalhamentos podem ser interessantes para esse relato que o Massanori solicitou. Em 70, quando eu entro em 70, houve a reforma universitária, implementada na época que eu entrei em 72. Portanto, eu sou um filho da reforma. As antigas cátedras que diferentes faculdades e institutos possuíam foram dissolvidas e reunidas em departamentos. Assim, as cátedras de botânica das ciências naturais, Instituto de Ciências Naturais, que é o antigo ICN, que é a sigla que ganhou o nosso herbário, é do antigo ICN. A faculdade de farmácia, a faculdade de agronomia, todos tinham cátedras de botânica. Então, esses professores foram todos reunidos no departamento de botânica e eu convivi, nessa época, com a reunião desses professores de diferentes áreas de formação. O vestibular que eu prestei, ele era já no âmbito da reforma, tu entrava 50% das vagas da URGS com vaga garantida. Os outros 50% entravam no que era chamado ciclo básico. Esse ciclo básico, tu tinha várias disciplinas para cursar e ao final, com os scores que tu obtinha de provas, tu tinha que preencher uma folha óptica com 18 opções de curso. Era punk. Tu estava sem vaga, sem curso e tinha que optar. E na época que eu fiz essas escolhas, na minha mente veio uma pessoa que influenciou muito a colocação do curso da época chamado História Natural, que era o professor Irineu Buges. Ele foi meu professor no científico, hoje ensino médio, e ele era um espetáculo de professor. E fui muito bem, eu adorava as aulas dele, tudo, estudava muito. E ele veio na minha cabeça, e eu botei História Natural. No fim, eu entrei na História Natural, e quando eu fui fazer a matrícula, estava ocorrendo a reforma de todos os cursos e tudo na época, eu tinha que assinar um documento que eu abdicava da História Natural e tendo para cursar o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Tinha sido fundado naquele momento. Foi então que eu entrei nas Ciências Biológicas e fui ter pela primeira vez uma aula de botânica. Eu não tive botânica no ensino médio de forma alguma. Tive zoologia, tive princípios de ecologia naquela época. Mas botânica, eu não tive uma aula de botânica.
Só os do pré-vestibular que davam as bases para fazer a seleção do vestibular. Eu entrei numa turma com 10 alunos recém-ingressos e 50 alunos da antiga História Natural, que eles poderiam, e podiam naquela época, se formar fazendo algumas disciplinas do novo curso com 2 diplomas, História Natural e Ciências Biológicas. Então, aí eu fui cursar e eu ficava muito indignado, porque os veteranos tinham uma facilidade de assistir às aulas sobre botânica e eu tinha dificuldade. Aí que eu fui na professora Eni Viana, que foi a minha professora da disciplina de Botânica Geral, dizer para ela que eu não estava entendendo nada. Né? Eu tenho uma dificuldade de entender o sistema que estavam mostrando como botânica, eu não entendia as correlações, as integrações dentro das plantas, não entendia nada. Aí a professora Eni me orientou fazendo eu ler alguns capítulos previamente à aula, e nas práticas eu tive contato com o professor Paulo Oliveira e a professora Maria Luísa Loscheiter. Resultado disso é que eu estudei bastante, resolvi aprender alguma coisa de botânica. No resultado, eu fui melhor aluno daquela disciplina naquele ano. E isso foi bem benéfico para mim, no caso, porque o Dr. Schultz, em plenário do departamento, ele solicitou a indicação de um nome de um aluno que pudesse assumir uma bolsa de iniciação científica. E os 3 professores que eu citei me indicaram. E aí, em dezembro de 72, eu tinha recém-ingressado no curso, né? Em dezembro, eu estava já dentro do departamento de botânica como bolsista de iniciação científica, ainda em 72. Como tutora, minha tutora, o Dr. Schultz chamou a professora Maria Luísa Porto. E eu fiquei com a tutoria dela, fazendo estágio de iniciação na família Rubiácea. Foi a primeira família que eu me iniciei na ciência botânica. Passa a minha graduação toda, em 76, eu entro na pós-graduação de botânica, levando 4 anos para concluir. Na época, as bolsas eram quase zero, era uma dificuldade muito grande. O curso tinha sido recém-credenciado, aí eu fui aluno. Matriculado, cursando disciplinas. Meu projeto de mestrado, imagine isso na época, isso era em 1976, meu projeto de mestrado, enviado ao CNPq, me concedeu um microscópio de luz transmitida e um estereomicroscópio, um M7A, na época da Wild, hoje Leica. Isso era um absurdo, né? A gente ganhar equipamento num mestrado. Havia um interesse nacional, né, de habilitar os programas de pós-graduação e capacitar os docentes para a formação de novos alunos e, portanto, pesquisadores da área botânica. Nesse momento, em 77, quando eu mandei o projeto 77 ganho os aparelhos, nasce pela primeira vez o que o departamento brincava, né? Eles era jocoso, e me chamavam da mesa anatômica. Mesa anatômica. Essa mesa anatômica era o meu gabinete, era muito pequeno para poder trabalhar. Então, eu consegui uma vaga embaixo de um giral, e aí montei a mesa anatômica, porque estavam matriculados fazendo botânica, eu e o Manuel Gavilanes de Lavras, Minas Gerais. Nós 2. Isso é bem o início. Aí nós tínhamos ali a estufa, Dr. Schultz tinha falecido, eu herdei a estufa dele, uma Senco, funciona até hoje, e toda a parte úmida, em prateleiras, tudo, só que eu não tinha micrótomo, né? Tive um empréstimo da agronomia de um micrótomo que logo 3 meses depois pediam de volta e eu não tinha micrótomo. Esses trabalhos foram feitos na minha época de mestrado, tudo à mão livre. Tudo à mão livre, tá? Com desenhos e tudo feito.
A doutora Berta, como membro da banca, até elogiou a qualidade dos desenhos, porque pareciam ser cortes realizados em micrótomo, e não era. Dali da mesa anatômica, foi-me concedido um espaço de um corredor que dava acesso ao gabinete do professor Schultz e entrada para o herbário. Aí começaram a chamar, em vez de mesa anatômica, de corredor anatômico. Aí nós já estávamos se elevando de categoria, né? Já era corredor. Os anos estavam se passando e nesse corredor já estavam recebendo outros alunos para fazer mestrado no nosso programa. Houve um incidente que o vapor de parafina incendiou e se instalou um incêndio exatamente no limite da entrada do gabinete do Dr. Schultz e a entrada do herbário. Na época que a gente pensava que o Dr. Schultz, que tinha falecido, e o Padre Sene, já falecido, os dois ficaram assoprando de toda forma para não entrar o fogo para dentro da sala, né? Senão eu teria causado um prejuízo no departamento do nosso herbário, imaginem. Com esse incêndio, o departamento decidiu, em reunião, que tinha que sair dali, o corredor anatômico. E aí colocaram junto com a sala de preparação do herbário, onde faziam as essicatas e tudo, a preparação das amostras. Aí ganhamos a metade da sala, com uma mesa com todo o material. Ali ficamos algum tempo, até a ecologia se transferir para o campus do Vale. Quando aconteceu isso, sobrou uma área no antigo prédio da filosofia, contíguo ao nosso prédio de ciências naturais. E aí nós ganhamos, na época, 3 janelas e uma parede cega. Por que eu destaco, né, as 3 paredes, uma parede cega e 3 janelas? Porque os professores do departamento, o espaço físico era medido por janela. Cada professor só tinha direito a ter uma janela. É bem divertido. Aí, na época que nós fomos para lá, aí o laboratório cresceu bastante, né? Ficamos com uma área bastante razoável. Eu e o Paulo, ainda nessa época, ficávamos dentro do laboratório. Nossos gabinetes não existiam. Nós tínhamos mesa dentro do próprio laboratório. Mas nesse momento, quando nós fomos lá para a ecologia, o departamento, e mesmo em reunião plenária do departamento, reconheceu e eles, os colegas, citaram o Laboratório de Anatomia Vegetal. Desse momento que nós fomos para lá, nós fomos reconhecidos como um ente físico, um laboratório dentro do Departamento de Botânica. Isso para nós foi muito um motivo de orgulho, porque os colegas estavam nos considerando e vendo a evolução do laboratório. Com a mudança para o campus do Vale, que eu vou relatar depois, mais adiante, o laboratório ficou, ao final, lá no campus do Vale, com 350 metros quadrados de área. Uma sala de alunos, para os alunos, 4 gabinetes e um depósito. Dentro dessa área, com certeza, laboratórios no Brasil dedicados exclusivamente à botânica são raros. Eu acredito até que o nosso possa ser maior que o da USP até, tá? Em 1984, o laboratório estava andando, com essa fundação em 77, com os equipamentos, e eu fui para o doutorado. Em 84, presto a seleção na USP e levo agora 6 anos para concluir o doutorado. Também nessa época que eu fui para lá, eu fui por um plano institucional, o PI-CDT, e eu não tinha bolsa, né? Eu estava só fazendo as disciplinas e voltava para a minha sede. Fazia os trabalhos e voltava lá para a USP, no Departamento de Botânica, para avaliar junto com o orientador. Nessa seleção que eu estou fazendo para a USP, foi um momento de muita tensão. Porque eu cheguei lá e não sabia que a gente tinha que ter um professor que assinasse para fazer o concurso, naquela época. Hoje sempre tem um professor que assina, né? É ritual. Mas lá era tudo novidade. Cheguei lá e consegui a assinatura
da professora Valquíria Rossi Monteiro. Assinou minha ficha, mas me frisou: eu não vou ser sua orientadora, tá? Não vou lhe orientar, estou só lhe dando a chance de fazer o concurso. Ela foi muito condescendente, muito simpática comigo. Aí eu fiz o concurso. Passei e fui. Durante o mestrado eu conheci a doutora Berta, deu o curso lá em Porto Alegre, tudo aqui em Porto Alegre, tudo, eu fui falar com ela. Aí ela: eu não tenho vaga para ti, a minha vaga é para meu colega, aquele que fez o mestrado comigo, para o Manuel Gavilanes. Aí eu fiquei na Rua da Amargura. Passei e não tinha orientador para mim. A professora que assinou já disse que não queria. Aí eu pedi para a dona Berta: por amor de Deus, né? Arruma uma possibilidade de eu ter um orientador, né? Mas lá eram poucos os anatomistas na época. A doutora Berta foi falar com a doutora Margarida Venturelli, que a área de especialidade dela era a que eu buscava. O meu era sistema reprodutivo de plantas, embriologia. Só que ela estava saindo para um estágio no exterior com o Dr. Buman, lá na Holanda. Aí a Margarida disse: eu não vou assinar, que eu estou saindo. Aí o caldo ficou mais entornado ainda. O que aconteceu? A Margarida e a doutora Berta foram falar com o professor Kerbaui, Gilberto Kerbaui, porque na seleção tinha sobrado vaga para ele de doutorado. E ele foi uma pessoa excelente, um parceiro posteriormente, muito, muito bom comigo. Ele assinou. E aí eu pude entrar no programa. Com a volta da Margarida, a orientação passou para ela. Porque ela tinha o tema de reprodução de plantas como especialidade, como eu disse. E ela era discípula do professor Dr. Alfredo Hélio Cocucci. E o Cocucci, na América do Sul, era já na época, né, a maior autoridade em embriologia vegetal. A Margarida, entretanto, foi acometida de câncer e ela veio a falecer. Eu fiquei desesperado, porque imaginem, com todo o problema para entrar dentro do programa. E agora, a minha orientadora chegando, podendo assumir, olhou o material comigo e tudo, veio a falecer. Eu fiquei realmente desacorçoado. Mas, pior ainda, que o meu caso, sem orientador, foi levado à congregação do Instituto, lá da USP. E, em reunião deles, da congregação, eles estavam para decidir o meu desligamento do programa de pós-graduação. Vejam isso. Desligamento. Eu não sabia disso que estava acontecendo, eu estava em Porto Alegre. Aí o que aconteceu? A professora Valquíria Monteiro chegou o quê? Vai ser desligado do programa um professor de uma outra universidade, co-irmã, federal, mandar ele de volta? Isso é inadmissível. O que ela fez? Ela assumiu a minha orientação. Sem eu pedir isso, não teve influência minha, coisa nenhuma. Com isso, ela assumindo, e eu contando com o professor Cucucci, que é aqui de Córdoba, Argentina, cheguei a ir lá e tudo para ele me ajudar a analisar lâminas e tudo, eu consegui concluir o doutorado, tá? E a parte de análise crítica da doutora Valquíria foi um espetáculo. Ela era de uma dedicação, assim, fabulosa. Pois muito bem. Durante esse meu período de doutorado, eu fiz um período no exterior, de 8 meses. Fui para Ulm, na Alemanha, trabalhar uma parte do meu doutorado com o professor Foucault Weberlin. Tive um auxílio muito forte do assistente dele na época, hoje Herr Professor em Bochum, que era o Thomas Stutzel.
que se tornou um grande amigo meu, amigo da família. É um espetáculo ele. E foi o que mais me auxiliou lá na Alemanha, nesse período de 8 meses. E nós tivemos a participação no Congresso Internacional de Botânica em Berlim. E o trabalho que eu apresentei lá, parte do doutorado, ele foi muito elogiado. E o professor Foucault Weberlin ficava ouvindo as críticas de outros Herr Professors europeus e altas autoridades, e ele ficou muito orgulhoso, muito feliz, né? Eu, particularmente, eu fiquei muito mais feliz porque eu fui numa sessão pôster. E essa sessão pôster, eu tive a presidência da sessão, nada mais, nada menos que o professor Jory, que era assim, a maior sumidade que nós tínhamos naquela época, publicando o livro Embryology of Angiosperms. Eu fiquei louco com o Jory. Imagina eu apresentar para o Jory. E é bem diferente o que eles fazem, ou faziam, não sei se continuam, nos internacionais de botânica. A sessão pôster, o professor Jory veio junto ao pôster pedir que eu explicasse o pôster todo para ele. Porque na hora da sessão, que estava marcada com horário estabelecido, vinha o povo que quer ver o teu trabalho, e lá vinha o professor Jory com um banquinho na mão. Ele botou do lado do meu pôster, subiu no banquinho, anunciou o trabalho, me apresentou, desceu do banquinho, deixou eu subir no banquinho e fez aquela comunidade que estava ali, cercando o pôster, fazerem perguntas. Foi uma experiência louca, imagine, né? Isso era 1986, né? Para ter uma ideia. A partir dessa minha estada na Alemanha, depois retorno e concluo os trabalhos lá no Abteilung Spezialbotanik, que era onde o professor Foucault era o Herr Professor, eu voltei para o Brasil. Mas antes de eu voltar, eu percebi que tinha um congresso de zoologia no nosso prédio. E eu fui nesse congresso de furão, né? Fui lá para furungar junto com as empresas que estavam apresentando produtos. E foi lá, pela primeira vez, que eu conheci o metacrilato. Tá? E vi o kit Tecnovit 7100. Eu fiquei fissurado com aquilo, né? Acho que eu vou ter que comprar esse kit para levar para o Brasil, né? E comprei esse kit, que foi o primeiro a ser utilizado no Brasil em um trabalho de pesquisa na área botânica. Nós somos os primeiros a apresentar trabalhos do Congresso Nacional de Botânica com a técnica do metacrilato, hidroxietil metacrilato. E ele revolucionou, porque se vocês forem ver hoje, todos os laboratórios que usam botânica utilizam o metacrilato, né? Passa um pouco mais de tempo, eu já estava aqui no Brasil de volta, porque eu defendi em 90, né, a minha tese de doutorado. Em 91 abre concurso para titular, que exigia a titulação de doutorado. Eu me inscrevo, na maior cara dura, né, e fui fazer o concurso. 5 dias de provas, exaustivo, uma barbaridade, né. Chegou ao final, a Hilda tirou o primeiro lugar. Ela estava escrita, a Hilda Long Wagner tira o primeiro lugar. E o Jorge Mariá, né, correndo por fora aqui, segundo lugar. A Hilda foi promovida imediatamente, né, para assumir o cargo. E eu não tinha vaga para mim ainda. Passou um ano, o professor Paulo Oliveira foi transferido para o departamento de ecologia, por causa do aumento do quadro docente do programa, que estava também fazendo toda a parte de pós-graduação, implementando mais esse recurso. E ao ele migrar para ecologia, ele era titular, a vaga abriu. Na época, o reitor era o professor Tuis Kondik,
que era do departamento de ecologia, ele deu a vaga para mim assumir. Bah, fiquei maravilhado de feliz, né? Eu tinha me tornado titular da universidade. Interessante que eu não falei, né? Mas tanto a partir do meu mestrado até o meu doutorado, né? Aqui em Porto Alegre, o convênio com a Alemanha era muito, muito, muito intenso. Então, tanto para a ecologia, como para nós, como para a ZOO, havia um intercâmbio muito grande, porque estávamos capacitando os docentes locais, né, como uma massa crítica para conduzir os programas de pós-graduação, desde aquela época, em 76, quando eu entrei. Então, isso é uma coisa, por isso a influência tanto com a Alemanha. Passam alguns anos, de 97 a 98, 2 anos, eu fui eleito coordenador do programa de pós-graduação. Naquela época, eu como coordenador, junto com outros 4 programas de pós-graduação, fazendo 5 programas, nós aceitamos fazer o teste do Proficaps, naquela época. Claro, já entrar logo para esse programa, eu sempre muito acelerado, né? Queria principalmente captar recursos e poder trabalhar com esses recursos. E entrei no Proficaps. Dentro dessa linha, eu consegui investimentos que significaram muito a minha gestão. A primeira delas, que eu me orgulho muito, é ter comprado a primeira Land Rover Defender, veículo apto para fora de estrada, como todos devem conhecer. E aí foi a primeira universidade a ter uma IFE, ter uma Land Rover. Essa deu um certo estresse na época com a professora Vrana, que era a reitora, porque eu consegui habilitar ela lá no Ministério da Reforma Administrativa, o MARI, e a professora Vrana foi a Brasília tratar vários assuntos, coisa e tal, dentre eles recuperar 7 placas oficiais, placa com o nome Brasil, para voltar para a universidade, porque eles só podiam também fazer compras de veículos, tendo as placas para depois emplacar o veículo. E, para surpresa dela, ela não pegou as 7 placas. O pessoal lá do MARI chegou, professora, a senhora tem 6 placas. E aí disseram para ela, uma é de um tal professor Mariá, lá de Porto Alegre, que deve ser seu colega, né? E era eu. Eu consegui a placa, né? Por um caminho diferente do caminho dela. Na volta, ela quis saber quem era o professor Jorge Mariá, e claro. Além desse veículo, que eu mesmo fui retirado da revenda com o nosso motorista Luiz, ele serviu mais de 600 mil quilômetros no programa ao longo dos anos. É um veículo maravilhoso. Além disso, também a aquisição de um ultramicrótomo Leica, que está até hoje lá no nosso laboratório de anatomia vegetal. São algumas coisas assim que são muito significativas, né, dentro de uma gestão. Em seguida, resultado da minha gestão junto ao programa, o Instituto resolveu me indicar para ser diretor do Instituto, para concorrer. Eu como diretor e o Paulo Oliveira como vice. Acabei exercendo essa função de 2001 a 2009, 8 anos de gestão. O Paulo saiu uns 2 anos depois que estava na primeira gestão e o João Ito assumiu. E depois ele virou diretor e seguiu os anos no nosso instituto. O meu maior projeto como gestor do instituto foi a mudança dos departamentos que estavam no campus centro. Os que conheciam aqui a nossa universidade sabem que tinham um grupo de departamentos lá sediado junto ao centro de Porto Alegre. A botânica era uma delas. Mas não era só a botânica. Eu tinha que mudar a botânica, a zoologia, a biofísica e ainda lá no campus do Vale fazer a expansão da genética, que já estava no Vale.
Eu construí, nesses meus 8 anos de diretor, 5.000 metros quadrados de área dos 15.000 metros quadrados atuais do Instituto. Foi realmente uma gestão muito, muito, muito trabalhosa e empenhada nessa mudança para o Campus do Vale. Toda a infraestrutura, quando eu fiz essas obras, toda a infraestrutura de gabinetes, salas de aula, sala de informática, laboratórios didáticos e laboratórios de pesquisa, inclusive o do Laboratório de Anatomia Vegetal, todo foi feito pela minha gestão. O desenho do LAVEG, nosso laboratório, eu fiz o desenho com os arquitetos. Com toda a experiência que eu tinha de exterior e de visita de laboratórios, foi todo dimensionado para isso. É um prazer muito grande ver nascer, né, um departamento do zero, desde o chão, assim, construir suas paredes e toda a sua estrutura e infraestrutura toda. Também, claro, implementando tudo isso, eu particularmente, como diretor ainda, e dando aula na graduação, eu continuava dando, eu fui o primeiro a utilizar a plataforma de ensino à distância como recurso didático, chamado Claroline. Junto comigo, vários professores começaram a adotar esse sistema, porque nós estávamos com toda a parte de apresentação multimídia. Eu implementei tudo isso dentro das salas de aula teórica e laboratórios. Então, se podia trabalhar num nível de didática mais avançado, melhor, disponibilizando material para os alunos, tudo em PDF, mas isso vocês estão lá em 2007, 2008, tá? Hoje é comum, né? Naquela época era uma coisa inusitada. Tá? Eu botei ar-condicionado em todas as salas dos alunos. Na época que eu fui aluno, era um ventilador Martal gigante, parecia uma hélice de avião. Uma coisa horrível, entende? Ensurdecedor. Não, eu fiz tudo, eu botei tudo ar-condicionado, split, 30.000 BTUs, uns gigantes. Era uma beleza mesmo. Tá? Na minha gestão ainda, como diretor, eu criei uma produtora, cujo nome nós demos Produvale, que era o campus do Vale. Na Produvale foi um esforço de 9 institutos. Eu congreguei 9 institutos para nós obtermos verbas da Proplan, que é a Prefeitura de Planejamento da Universidade, e implementar esse recurso para produzir material didático. Talvez eu estivesse um pouco adiante do tempo, né? E eu não tive Covid na época, né? Porque, vocês todos sabem, com o Covid que se instalou nos últimos 2 anos, todos os professores tiveram que usar plataformas de ensino à distância, aprender a usar, fazer dentro do seu programa didático um modo de facilitar o aprendizado com novas tecnologias e tudo. Todo mundo teve que fazer. Tiveram que comprar equipamento, tiveram que comprar banda larga em casa, tiveram que fazer um monte de coisa, né? Naquela época, 2007, 2006, um laboratório prontinho para tu fazer essa parte de ensino remoto também, e também para fazer gravações de aula, tudo, sala totalmente hermética, isolamento de som, espetáculo. Tá? Aí o que aconteceu? 6 professores do Instituto, só 6, utilizaram a Produvale. E nós estávamos na época com 116 docentes, só 6. Ela foi, então, na verdade, foi um motivo, talvez, que ela se extinguiu, né? Porque não deram continuidade nas diferentes gestões que se sucederam. Também uma das coisas que criei, junto com colegas diretores de outras unidades, foi o Grupo Frota. O Grupo Frota, eu tive com o colega Marodin a maior proximidade, agronomia e biologia, né, biociências. Nós planejamos, associado com o grupo
da Geologia Veterinária e IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, conosco. Formamos 5 institutos que também nos concentramos, junto à Proplan, de renovar, ou pelo menos nem é renovar, seria adquirir veículos para os trabalhos de campo. Quando eu peguei no instituto, eu tinha um micro-ônibus totalmente desativado, inclusive sem o motor. O motor tinha sido retirado. O veículo estava sucateado, total. Isso como diretor. E eu tinha comprado aquela Land Rover. Aí, como diretor, a Land Rover veio para o instituto, que aí eu mantive manutenção e tudo mais, né? E reformei o ônibus. Então, eu tinha possibilidade de atender alunos com 2 veículos. E conseguimos um veículo pequeno para transporte mais administrativo. Aí iniciamos um trabalho dos diretores ao longo dessas gestões, a primeira e a segunda minha, e dos colegas que também se reelegeram e continuamos, e formamos o Grupo Frota. O nome Frota eu que lancei no Consum para reforçar a questão de investimento e tudo necessário para a qualidade de ensino. O Grupo Frota. Tá até hoje esse Grupo Frota, 20 e tantos anos, ele está sendo gerenciado pela agronomia até hoje. E hoje nós temos uma frota de ônibus, tem ônibus de viagem interestadual, intermunicipal, tem micro-ônibus, tem vans, né, pequenas, tudo. E isso tudo foi um esforço dos diretores para que se conseguisse isso. Ao longo desse tempo, eu participei também, além da parte administrativa, de pesquisa, junto ao laboratório, com alunos, sempre entrando alunos, sempre eu continuei na pós-graduação e tudo, no ensino. Isso tudo foi crescendo. Por que isso conseguiu crescer e ter continuidade? Eu tive participação durante toda a minha carreira em 2 sociedades, que eu destaco como as mais importantes para mim. A primeira delas, a International Society of Plant Morphologists, a ISPM, com sede em Nova Delhi, na Índia. Eu exerci 2 mandatos de 5 anos como chanceler nessa sociedade, representando a América do Sul. E agora, em 2021, eu fui eleito para um mandato de 5 anos, até 2025, como vice-presidente da sociedade. Eu sou hoje vice-presidente dessa sociedade internacional. E a minha participação na Sociedade Botânica do Brasil. Essa é a minha cereja do bolo, né? Que eu sou apaixonado pela sociedade, né? Que eu trabalho nela desde 1977, lá no meu mestrado, com a participação do primeiro congresso, lá em Belo Horizonte. Era muito interessante, né, que a participação nossa de alunos nos congressos nacionais era muito importante, né? Porque a gente conhecia as grandes autoridades nacionais e às vezes até internacionais nesses congressos, fazendo contato e tudo, ouvindo opinião, crítica e tudo dos trabalhos que a gente está apresentando. Isso é o mote mais importante da própria sociedade para nós botânicos do Brasil. Eu trabalhei para a SBB por 21 anos, o que dá praticamente a metade do meu tempo de serviço como servidor público. Sendo que os últimos 8 anos eu fui membro do Conselho Superior da Sociedade. Então, realmente, eu me dediquei muito a ela. Exerci vários cargos em toda a sua estrutura hierárquica. Nas sessões regionais, que hoje são regionais, eu fui tesoureiro, secretário, diretor, inclusive realizando o primeiro encontro de botânicos do Rio Grande do Sul. Nas comissões organizadoras de congressos nacionais, eu fui secretário do 34º Congresso Nacional de Botânica, realizado em Porto Alegre, em 1983. Eu segui mais 2 anos, também como secretário, na diretoria
da gestão da Maria Luísa Porto e o Alfredo Ferreira, até 85, e como vice-presidente na gestão Alfredo Ferreira Jorge Mariá, de 86 a 88. Com a Porto, nós organizamos a SBB em termos nacionais e, com o Alfredo, nós criamos a Acta Botânica Brasílica. Inclusive, o nome Acta Botânica foi proposto por mim e o Brasílica pelo nosso secretário representante em Brasília, o Lídio Coradim. À época, né? Que ele era o secretário. Eu lembro da época que eu estava como secretário da Porto, que estávamos organizando a sociedade, né? A sociedade precisava ser legalizada em termos jurídicos e na gestão da Porto ela conseguiu. Será a Associação Sem Fins Lucrativos, né, de Botânicos Brasileiros. E nós organizamos as sessões regionais. A Porto brincava comigo que eu era que nem um caixeiro viajante. Porque, na verdade, todo fichário da sociedade cabia numa mala média, e eu transportei essa mala média, de tamanho médio, em todo o Brasil, percorrendo as sessões regionais. Eu abria a mala e era o meu fichário, organizando as seccionais todinhas, com reuniões com seus associados. Foi muito legal. Claro, eu conheci todo o Brasil e todos os grupos de pesquisa nacionais, né, à época, e isso foi muito importante, né, porque a sociedade, ela te proporciona isso, né, o contato e conhecer essas pessoas. E nesses contatos, eu conheci um dos sócios fundadores, que era o professor Ezequias Ehringer. Poucos talvez conheçam na atualidade, ou tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas ele era o nosso secretário permanente. Por 20 anos ele foi secretário. E ele me deu um conjunto de folhas ao maço com os números de sócio desde o número 001. E na época estava 6.400 e pouco. Tá? Eu não sei, né, nós entregamos, ao final da nossa gestão, esses documentos foram enviados para Brasília, né, para a sede da SBB. Né, eu nem sei se eles se encontram lá agora. Mas eu fiquei muito, assim, impressionado de ver que na época o doutor Ezequias fazia aquilo de punho, caneta tinteiro. Uma coisa muito linda. Tá? E a sociedade, ela me proporcionou uma visibilidade e um reconhecimento profissional único. Participei, além de participar da parte administrativa, né, me tornei muito conhecido. Aí eu participava de simpósios, palestras, e eu tinha uma procura muito intensa. Eu era muito agitado por novas técnicas, né? E também inovação em apresentações. Então eu era muito inovador. E eu acho que esses foram os motivos que levaram muitos jovens nos congressos a assistir essas minhas palestras e tudo, e querer vir para Porto Alegre para fazer o seu mestrado, já o seu doutorado. Não é para menos que nós formamos profissionais aqui, oriundos da área da anatomia, que atuam nas 5 regiões fisiográficas brasileiras. E, em especial, nas áreas de embriologia e sistema reprodutivo de plantas, que já estão representadas em várias áreas do Brasil. Né? Hoje é comum, mas na época não era. Não mesmo. Então, isso foi um trabalho constante, né, de apresentar novidades e tudo, e as belezas que a gente vê no estudo de reprodução de plantas. Esse caráter inovador que eu sempre tive, de ímpeto, atraiu também a possibilidade de eu integrar outras áreas. Eu já trabalhava com agronomia, eu já trabalhava em treinamento com o pessoal de odontologia, pessoal de veterinária. Eu sempre integrei essas, na parte técnica, trazendo recursos para esses grupos, né? Mas, desta vez, foi o design da URGS. Imagine que o design
eu hoje sou credenciado no programa de pós-graduação em design, integrando a área da botânica com a área do design e com engenharia de design, né? Graças a um aluno meu, muito em especial, que ele, hoje meu colega, claro, ele começou com o trabalho de conclusão dele, o Felipe Palombini. Trabalho de conclusão, depois o mestrado, depois o doutorado e todo o resto de publicações que nós fizemos em conjunto. Ele foi o catalisador junto com o professor Wilson. Essas duas pessoas foram fundamentais para esse elo de parceria botânica e design ir para frente. E ele deu muitos frutos, tá? Muito mesmo. Principalmente o desenvolvimento da técnica de microtomografia de raio-x. Nós somos os primeiros a apresentar trabalhos de micro-CT envolvendo plantas no Brasil, tá? E além disso, também nós conseguimos fazer registro de desenhos industriais desenvolvendo pesquisa nessa área, tá? É uma coisa louca. Eu acho uma maravilha a gente ter possibilidade de desenvolver a interdisciplinariedade, né? E isso abre horizontes, abre caminhos, novas análises, interpretações, é algo fabuloso. Desde o trabalho de conclusão do Felipe, mestrado e doutorado dele, e o mestrado e doutorado da minha orientada, a Fernanda Nogueira, que envolveram análises de bambu, inflorescência de bromélia, estrutura em 3D delas, das bromélias, papel da água nas bromélias tanques. Tudo isso foi desenvolvido e entramos na análise de recolhimentos finitos para dar uma explicação matemática comprovada de qual a resposta da planta, o que ela está respondendo para a natureza no seu comportamento dentro da sua posição, né, no reino vegetal, como epífito e tudo. E só com isso que nós conseguimos avançar nessas interpretações mais ecológicas e comprovadas através da associação com design. Mais recentemente, nós estamos fazendo análise já de sementes com a minha orientada Patrícia Gentes. E é uma coisa muito linda, porque são meios minimamente invasivos, né? Então o material fica intacto e tu consegue perceber as diferenças internas com graus, tons de cinza e tudo que a gente consegue ver e fazer essa reconstrução. Mas para alcançar essas análises, nós tivemos que adquirir um computador especial, um PC de alta performance, que hoje, tanto os projetos de design quanto lá da botânica, do laboratório, eles são processados em tempo real nessa máquina, com a segmentação das imagens de micro-CT, para realizar a reconstrução 3D. E também as análises numéricas de elementos finitos. Esse computador, para vocês terem uma ideia, só a placa de vídeo dele custou R$16.000. Esse já é preço caro hoje. Imaginem há mais ou menos 4 anos atrás. Imagine o preço, 4, 5 anos atrás. É uma usina esse computador. Nós tentamos usar outras máquinas aqui da URGS, né? Mesmo o designer não tinha uma máquina independente que pudesse fazer isso. Chegamos até a ir no supercomputador da URGS, mas não haveria possibilidade de implementar, porque teria que colocar o software em todas as máquinas, porque ele trabalha em sistema de paralelo. Então não tem como fazer isso, fazer funcionar e renderizar tudo que a gente ia fazer de análise de material. É impossível, tá? Nem no super. Imagine o que é a maquininha que a gente comprou, né? Acho que tudo isso é fruto um pouco, né, da minha megalomania, que eu acho que é isso, né? Mas principalmente pelo anseio que eu tenho de integrar áreas e integrar pessoas, na expectativa de formar pessoas abertas para novos desafios e capazes de levar à frente o próprio LAVEG.
Bom, essa foi a minha trajetória profissional e pessoal, né? E eu fico muito satisfeito de ver que 4 discípulos meus assumiram as suas funções no departamento e no laboratório, né? Na área botânica, na área da anatomia, e que individualmente conseguiram avançar muito além do que eu conseguiria individualmente. Isso graças ao trabalho de grupo e à integração de áreas. Eu acredito que era isso que eu gostaria de apresentar e espero, Masanori, que eu tenha alcançado o objetivo que tu tens nesses mais de 50 vídeos que tu está fazendo e produzindo, apresentando os botânicos do Brasil. Muito grato.